Sons da Resistência. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast LGBTQIAPN+, de Boituva. Eu sou o Júnior. Sou o Caio Zambotti. E vamos apresentar o nosso podcast de hoje. E hoje o tema é empregabilidade. Antes de começar, eu queria falar sobre os nossos patrocinadores. A revista Outdoor, que é um parceiro que desde o começo está aqui com a gente e tem cedido esse espaço, tem sido uma empresa Uma grande parceira no nosso podcast. E hoje temos parcerias novas, o Tem na Kombi e o Café do Parque, que inclusive eles mandaram essas deliciosas tá linda. comidinhas. Se você não conhece o Café do Parque, ele fica lá no Parque Ecológico. Vão lá tomar um cafezinho e tem uma infinidade de objetos decorativos, camisetas, balões, tudo temático aqui souvenirs da cidade, de Boituva. Exato. Então, se você quer presentear alguém, vá lá no O que tem na Kombi. Certo, Caio? Certo. E também o Empório do GG, que é um parceiro que está aqui com a gente e tem coisas maravilhosas. Então é isso. Bora começar? Bora começar. Aproveitando, já fica liberado para vocês. Caio, Emerson, que quiser comer um bolinho, pão de queijo. Que bolo lindo, gente. Tá bonito esse bolo, hein? Tá lindo. Tá incrível. Pão de queijo quentinho. E uma notícia bem legal. Se você gostou da nossa caneca, dos Sons da Resistência, vai estar à venda lá na lojinha do O que tem na Kombi, lá no Café do Parque. E o mais legal é que se você comprar a caneca, você vai estar ajudando a Casa Gabi, a nossa associação que está crescendo, está tomando forma. Então, uma parte dessa verba será destinada para a Casa Gabi. Então, adquira a sua caneca dos Sons da Resistência e ajude nessa causa social, que é muito importante. E graças a essa parceria do O que tem na Kombi com a Susan. Susan, obrigado pela parceria, Obrigado, pelo apoio. Obrigada, Suzane. Então, bora começar. Então, hoje, como eu falei, nosso tema é empregabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre diversidade, equidade e inclusão. Por falar em inclusão, eu queria fazer, como a gente sempre faz, a minha audiodescrição. Vou começar pelo cenário, mais uma vez. Então, nós estamos aqui no estúdio do Outdoor e aqui temos uma mesa branca central com 3 microfones. Ao centro, a gente tem as comidinhas do que tem na Kombi, as revistas do GPS Regional e do Outdoor. Ao fundo, nós temos a bandeira LGBTQIAPN+, as cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul e roxa, e uma TV ao centro com o logo dos patrocinadores. E também o logo do Sons da Resistência. Bom, a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, de olhos e cabelos castanho claro, estatura de 1,70 m, estou vestindo a camiseta preta do nosso podcast e vestindo uma calça azul. E você, Caio? Sou um homem branco, olhos claros, cabelo castanho. Estou vestindo uma camiseta preta, também dos Sons da Resistência, uma bermuda bege e um tênis branco. A gente vai apresentar o nosso convidado, mas antes eu queria que o Emerson fizesse a sua audiodescrição. Bom dia, eu sou Emerson, né? Eu sou um homem branco, olhos e cabelos castanhos, uso barba, estou com uma camisa azul, calça cinza e tênis preto. Certo. E agora vamos apresentar o nosso convidado, Emerson Fragoso. Servidor público há 26 anos, é graduado em Direito pela FAD de Sorocaba, com especialização em Direito Constitucional Aplicado, possui ampla formação complementar nas áreas de recursos humanos e, ao longo da carreira, atuou como secretário municipal de Administração e Assuntos Jurídicos. E agora eu vou deixar ele se auto-apresentar. Bom dia, meninos. Primeiro, não posso deixar de dar o parabéns para vocês por essa iniciativa, que é incrível, principalmente aqui em Boituva. Eu acho que é um trabalho que vai mudar a nossa realidade aqui. Né? Eu sou daqui, nasci aqui em Boituva, sempre morei ali no centro, perto da prefeitura, vi a cidade crescendo. Então, eu sei como é difícil morar no interior e fazer parte da comunidade. Né? É um momento de transição complicado, né? Eu não sou tão jovem quanto o Caio, né? Então, as situações eram um pouco diferentes, né? A gente não tinha muitas referências, não tinha muita representatividade, né? Eu fui vizinho da Gabi por um tempo, né? Então, a gente via a alegria dela, a espontaneidade.
que acabou de uma forma trágica, mas que servia de exemplo que a gente poderia ter coragem. Então, tudo isso fez moldar e me dar coragem para ser quem eu sou, Sim. na verdade, né? Então, eu já estou casado há quase 20 anos. Esse ano faz 20 anos que nós estamos juntos. Casal lindo, inclusive. Né? E o Emerson veio, ele se chama Emerson também, né? Então ele veio de São Paulo para cá, já mora aqui há 17 anos, 18 anos quase, né? Já é um boituvense também, e a gente se sente muito acolhido, né? Com respeito. Não que não tenha dificuldades, que a gente sabe que sempre tem, né? sempre tem, né? Nós vivemos uma sociedade ainda em construção. Sim. Então, mas assim, nós sabemos o nosso privilégio, né? E sabemos que outras pessoas não têm. Então, por isso que a gente Sim. precisa fazer sempre esse trabalho para que isso se expanda para todos, que é o direito de todos. Exatamente. E é muito importante, né, quando a gente fala, né, das cidades pequenas, como é crescer sem ter uma referência, Sim. né, você, tipo, ir se descobrindo, se entendendo, né, então eu imagino para você, né, E essa questão da empregabilidade é interessante, porque assim, eu não imaginava poder ser um profissional na área que eu sou sendo gay. Sim. Sim. Porque tem lugar que você tem que usar, tipo, uma fantasia, né? Uma armadilha, Exatamente. uma E armadura, né? e Você até não pode hoje, ser você. até hoje as exatamente. pessoas Né? Porque assim, eu nunca fui uma pessoa das artes. Sim. Né? Então, assim, eu não me via, que nem, por exemplo, você via que as pessoas iam para a área das artes, da educação, embora que da educação eu até gosto. É que é né? estereotipado também, né? Exatamente. Então, você Da falou, gente, estética. eu não sei, não entendo nada de decoração. Né? Então, a pessoa fala assim, vai ser decorador? Não. Né? Sim, E é assim, sempre eu não via, por exemplo, um caminho para trabalhar. Né? Eu falava assim, eu não tenho aptidão para isso. Então, acho que esse tema empregabilidade é muito importante para a gente saber que pelo menos hoje a gente tem várias oportunidades que a pessoa não precisa se esconder. Exato. Porque para tem poder diversas ser um áreas profissional. que você tem que moldar e mudar a sua personalidade, né? Sim, Que nem no direito mesmo, né? Que nem você fez direito. No direito tem muito essa pose de machão, né? total. Então acaba que fica estereotipado e é difícil, né? E é Sim. importante esse tema, né? Sim. Sim. E a gente tem visto, né, o quanto foi muito falado sobre diversidade e inclusão, né, no mundo corporativo, né, no mercado de trabalho, e agora parece que está dando uma diminuída. Não sei se você sentiu isso, assim, Sim, mas sim. eu acho que teve um boom de diversidade e inclusão, todo mundo levantou a bandeira, mas hoje em dia eu tenho visto que está diminuindo bem, né, os trabalhos de diversidade, equidade e apagando, inclusão né? nas empresas, né, em tudo. E também tem, eu acho que o impacto, né, das questões políticas, Total. Sim. né, Né? Conforme os então, governos que vão mudando pelo mundo, Vai mudando o vai mudando as pensamento políticas, da né? população, Exato. tudo muda, né? sim. Sim. E eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje, né, eu já te conheço de outros projetos que nós participamos da prefeitura, e acho que tem muito a ver a sua participação aqui hoje, que a gente pode falar sobre a questão da gestão do RH, né, nessa questão da empregabilidade e tudo mais, e também na questão do setor público, né, porque às vezes Sim. as pessoas acham que é uma dificuldade de entrar e como que eu tenho que fazer, às vezes, eu quero fazer um concurso, mas por onde que eu começo e tudo mais. Exato. E daí tem a questão também do preconceito dentro do setor público. Tem, Sim. que Né? acontece Porque assim, também. eu venho da área corporativa. Então, trabalhar sobre diversidade, equidade e inclusão no corporativo é um pouco mais fácil. Né? Quando a empresa tem uma cultura legal, né? Está dentro dos propósitos da empresa. Mas dentro da prefeitura, como que é, né? Quais os caminhos que você encontrou legais, as dificuldades, se dá para aplicar isso assim de uma forma A aplicação ela é abrangente? necessária, né? Sim. Mas ela ainda é um tabu dentro da administração pública municipal. Porque, na verdade, como você falou, é uma questão de cultura interna. Sim. Né? Então, a gente vem de uma cultura, né? E o concurso público, ele seleciona os melhores aprovados. Então, assim, via de regra, né? Que nem você falou, para entrar na administração pública. Via de regra, é um concurso público. A pessoa vai ser selecionada dentro de uma prova. Né? Então, ela não separa homem, mulher, Conhecimento, gênero, raça, né? Hoje a gente tem a questão das cotas, que dá para separar, né? Criar uma diversidade maior, mas no geral não separa, né? Então, e embora, por exemplo, aqui em Boituva, na prefeitura, nós temos cerca de 1.500 mulheres e 900 homens, Olha só. né? Só que daí quando você vai para algumas áreas, é predominantemente homens para cargos de chefias, né? Então, é cultural. Sim. Né? Então é uma questão, ainda é um tabu. Então a gente tem trabalhado bastante isso, né? De criar alguma política interna, de combater as questões de preconceito, né? De fazer palestras, de fazer treinamentos, de incluir essa diversidade. Mas ela é a passos bem pequenos e lentos, mas ela está acontecendo. Então é isso que dá ânimo, né? Você vê alguns resultados
e algumas questões que acontecem no dia a dia. Mas a questão do concurso público, como ele foi moldado lá em 88, ele não cria, né, Ele é essa, mais essa pra- possibilidade de Ele é mais diversidade. para o conhecimento, né? Exatamente. Então, querendo ou não é igual uma empresa, igual o Júnior falou, né? Porque na empresa, querendo ou não, você faz uma entrevista, você vê um pouco do que a pessoa pensa, né? No servidor público é mais o conhecimento, né? Sim. Então, às vezes é uma pessoa que tem um pensamento até difícil de lidar, tudo, só que, querendo ou não, no conhecimento, ela é uma pessoa que ela tem um amplo conhecimento, né? E na iniciativa privada você pode abrir as vagas inclusivas. Sim. Né? Você pode ter uma vaga predominantemente para pessoas pretas, né? Para LGBT. Você pode criar essa diversidade, destinar. No concurso, hoje, legalmente, eu não posso separar, além do que tem previsto legalmente, que as pessoas com deficiências, para as pessoas pretas, que tem as leis que permitem isso. Mas outras eu não posso. Estão surgindo algumas legislações, principalmente em faculdades, né? Sim. Para criar vagas previstas para as pessoas trans. Né? Então, ainda mais é uma legislação ainda que muito restrita. E mesmo assim, às vezes não é respeitada, né? Você viu aquele caso acho que da professora preta, né? Sim, Que pegou, ela perdeu a vaga, né? Ela foi a única que entrou por cota e mesmo assim ainda não foi respeitada a cota, né? É sim, complicado. e ocorre bastante, ocorre bastante. Eu muito, tive né? um caso de uma pessoa que me procurou, né, para saber se eu poderia advogar por ela. Eu falei, não consigo advogar porque, né, eu tenho cargo na prefeitura, eu fico impedido Sim. de advogar. Mas foi exatamente isso. Ela prestou um concurso, chegou na vez dela, pela cota. Né? Ela não foi chamada, ela foi pulada e foi chamado um outro candidato. Eu falei, olha, você Então. vai ter que recorrer à justiça. Sim, com Sim. certeza, Não tem É o que ser absurdo, feito. né, isso? Exatamente. Só que infelizmente tem muita Né? gente que não recorre, né? Não Às vezes recorre. não sabe, não tem o conhecimento daquilo ali, Exatamente. e ela né? acaba sendo lesada, né? Sim. E agora, eu ia perguntar para você como liderar de forma inclusiva. E se você já teve algum caso assim de homofobia que você já presenciou na gestão e o que você acha que um líder ele tem que fazer nessas situações? Olha, é um desafio, né? Essa liderança. Porque, assim, lidar com as pessoas é um desafio diário. Cada um tem um pensamento, né? Cada um Exatamente. tem uma Né? vivência. Então, o que a gente procura? Fazer essa inclusão, essa diversidade por setores. Né? Então, assim, todos os setores terem homens, mulheres, né? Pessoas LGBT, pessoas pretas, tentar fazer para que isso se torne natural no dia a dia. Vira um cotidiano, a rotina vai mudando o pensamento daquelas pessoas. Né? Exatamente. Às vezes as pessoas brincam assim, vai pôr os dois, não vai dar certo. Eu falei, talvez precise que essas duas pessoas Porque estejam juntas, sementinha, exatamente, sementinha, para que Sim. ocorra um choque, né? Que a pessoa entenda, conheça. Porque muita coisa vem da ignorância do conhecimento. Não que a Sim. pessoa seja ignorante no mau sentido, mas que ela não tenha o conhecimento. Da vivência, né? Da Exatamente, família, de né? tudo. Ela não conhece ninguém, nunca viveu isso, vive na bolha dela e ela não tem conhecimento. Então, é óbvio que talvez ela tenha um pouco de medo, receio, né? Não justifica um ataque Não. homofóbico, uma grosseria, mas ela vai acabar fazendo isso pelo desconhecimento, muitas natural, vezes. né? Exatamente. E por isso que eu acho importante, né, quando a gente está falando de gestão, né, tanto na gestão pública, né, como na parte de empresa, corporativa, ter esse olhar, né, mais, né, a equidade já traz isso, né, Sim. a gente olhar para cada um dentro Porque cada um das parte de um lugar, né? diferenças, Sim, né, sim. então a diversidade é isso, né, então se a gente está falando de 3 pessoas aqui, né, inclusive nós somos 3 homens brancos gays, Isso. né, então assim, Bi. cara, bi. Epa! Epa! O epa! Ei, não. Brincadeira, gente. Acerte a minha letra, por Acerte a favor. letra. O Bino é de Beyoncé. O Bino é de biscoiteiro, não. Desculpa aí. Desculpa, gente. Até me perdi aqui. Mas é isso, né? A gente ter esse olhar, né, para as pessoas e entender cada um, né? Então, assim, o que eu vejo hoje, né, dentro do mundo corporativo, acho que dentro da gestão pública também, acho que é até um pouco mais difícil de se trabalhar isso, né? E eu vejo, assim, o seu trabalho hoje, né, nós já participamos de algumas ações juntos, até pelo conselho, né, LGBTQIA+, aqui de Boituva, e então, assim, é importante fazer isso. E às vezes são coisas tão básicas que as pessoas não falam, não têm conhecimento. Sim. Exato. Né? Então, assim, às vezes a pessoa está errando porque às vezes não tem uma... Lógico, né? Uma pessoa homofóbica tem leis para isso, Sim, né? sim. Então, tipo... Mas às vezes algumas pessoas não têm conhecimento, não têm acesso, né? Quantas coisas a gente já passou por também não saber, né? Então... Às vezes Muitas até- vezes nós mesmos Sim. falamos algumas falas que quando você para pensar, você fala, nossa,
Né? Isso vem do que eu aprendi lá atrás, da cultura da minha casa, dos amigos, que você precisa rever a todo A momento, prefeitura né? também, a gestão pública, eu acho que tem várias gerações, né? Tem pessoas muito mais velhas, Sim, então acaba que tem coisas que eu acho que você tem que reeducar também, né? Então eu acho que é importante, né? A pessoa que está ali na gestão, ali um diretor ou um secretário, ele tem que ter esse olhar, né? Para conseguir. Eu sei que cada um também tem que se educar, né? A gente não é tem que... criança, né? Mas eu falo, são situações pequenas que dá para ir mudando, né? E melhorando, né? Sim. Moldando, né? Sim, e daí quando a gente vai falando assim, né, tipo, da questão da empregabilidade, a gente vê as dificuldades, que é, Isso. né, dentro da própria equipe, como lidar, como trazer uma pessoa, né, da questão da diversidade, Sim. né, então pode ser uma pessoa PCD, pode ser, tipo, enfim, Sim. como trabalhar aquilo, né? Então, você acha que tem, assim, alguma, não uma evolução, mas assim, dentro do setor público, você vê que está caminhando para uma forma diferente? Sim, sim. Eu vejo, porque assim, a gente teve várias experiências boas nesse sentido aqui dentro da prefeitura, né? Então, eu acho assim, que nós tivemos um caso, por exemplo, de uma estagiária trans, né? Ela veio, ela participou do processo, ela foi escolhida, porque ela era melhor, né? Então, assim, e ela veio e ela fez o melhor. E daí você até perguntou, até complementando a sua pergunta, Caio, sobre a questão de homofobia, né? E com ela aconteceu uma questão, Nossa, né? Vamos ver como as pessoas não estão preparadas, né? não. O nosso sistema não previa o nome social, Não respeitavam esse não nome. respeitava. E Nossa. nem nós sabíamos disso, né? Porque, na verdade, nós cadastramos, ele não entrou e ninguém percebeu. E o de quando a gente instalou o ponto facial, a primeira vez que ela foi passar, ela foi lá no ponto, pôs o rosto, apareceu o nome dela do registro de nascimento e não o nome que Nossa. ela se Devia ser uma identificava. humilhação para ela todo dia ali. Exatamente. Exatamente. Né? E daí ela foi, e daí a pessoa que atendeu não entendeu a situação. Achou que assim, tipo, é só um nome. Só que não é só um nome, Não, tem toda uma né? história ali. Exatamente, né? Não é assim, você não vai ter prejuízo nenhum. Tem, Tem. né? Ali não tem um prejuízo que ela não vai perder o dia, não vai estar com Sim, falta, né? sim. Mas não é esse o prejuízo, né? Daí, em base nisso, a gente fez todo um trabalho com a Justiça Restaurativa aqui em Boituva para Foi conversar incrível com essa também. equipe, para falar assim, olha, pode ser que não seja importante para você, Mas para ela, né? Mas para ela precisa, sim. Sim. né? Então, assim, a gente conseguiu, aqui a gente fez concurso em 2022, nós chamamos todos os portadores de deficiência para vir trabalhar, né? E é engraçado, né? Eu estou respondendo um questionamento de um órgão fiscalizador que está perguntando por que eu contratei, Pra você ver, né? né? Eu falei assim, tá, eu tinha 5 vagas, eu chamei 3 da lista geral e as 2 aprovadas da lista de pessoas com deficiência. Por quê? Porque elas vão trabalhar num local que tem pessoas com deficiência, crianças. E eu acho que as crianças precisam ver que é possível, Sim, com né, ter uma certeza. profissão que elas possam se desenvolver. E ele está me questionando, né, abrir um processo interno, por que eu contratei e não andei com a lista geral. Porque, em regra, são 5% das vagas abertas. Então, assim, eu precisaria chamar legalmente somente quando eu atingisse a 20ª vaga. Ou Só seja, que nunca ia chamar. para esse cargo eu nunca vou chamar 20. Nunca. Nunca. Essa pessoa Entendeu? nunca teria uma oportunidade. Exatamente. É porque, na verdade, eles colocam um número lá, eu acho que só para fantasiar, na maioria das vezes, né? Só Sim, para falar que tem, né? sim. Coloca o número lá e você. É porque eu acho que as outras pessoas também parece que criam meio que uma ameaça, né? Como se eles não conseguem ver uma pessoa assim, tanto PCD como LGBT, num cargo melhor do que eles. Parece que, não sei, parece que não aceitam isso, né? Sim. Eu vejo muito isso os homens, né? Tem muito homem que não aceita uma mulher num cargo de liderança. Ah, bastante. Tem bastante. Porque Tem Bastante. os índices estão aí para mostrar, né? Tipo, Exatamente, Ele não os exatamente. aceita. cargos de liderança, É. direções, geralmente são homens, É e porque homens tem brancos, né? Exato, é porque tem aquele pensamento arcaico, né? Que a mulher é submissa, né? E é a mesma coisa para a questão LGBTQIAPN+. Porque a gente sempre viveu escondido, né? Então, quando a gente está ali para liderar, eles não entendem isso. Não. Eles não entendem. Eu falo porque eu já trabalhei em cargo de liderança e você vê que tem muita pessoa que não te respeita. Às vezes você, tipo assim, com o tempo você vai adquirindo aquele respeito, mostrando que você tá ali para isso e tudo mais. Mas no início, às vezes tem muitas pessoas que não respeitam e às vezes você ouve muita... Porque às vezes as pessoas falam e acham que a gente não descobre o que as pessoas falam, né? E você ouve muito Sim. comentário. Sempre, na primeira coisa que a pessoa vai te atacar é na sexualidade. Sim. É sempre nisso, né? Sim. Então é complicado, né? Teve um caso de uma amiga que ela era de uma equipe de vendas e é uma mulher preta. Daí ela falou assim, Ju, eu
tenho que me esforçar 2 vezes mais todos os dias para mostrar que eu sou competente. Então, tenho que trabalhar, tipo, dobrado, porque para meu resultado ser melhor, para as pessoas me darem, tipo, uma confiança. E é verdade, eu falo por experiência própria. Por muito tempo, eu sentia que eu tinha que provar, Sim. né? Tipo assim, se eu não provar, eu não vou continuar onde eu estou. Porque a gente tem esse complexo também. Acho que de tanto que a Exatamente. gente... Porque as pessoas, que nem você falou, as pessoas falam, as pessoas lançam indiretas, questionam a sua profissionalidade, Exato. a sua competência. Então, assim, né, você fica inseguro, né? Então, isso é muita terapia, Sim, com né? Que é certeza. essencial para a vida, para você ver que, na verdade, você tem que Exato. ir O que importa atrás. é o que você tá fazendo e você saber Exatamente. que você tá certo. Porque eu vou trazer um caso meu. Eu já ouvi já quando eu tinha um cargo de liderança, né, a questão de se eu não conseguia escolher nenhum sexo que eu tinha atração, como que uma decisão que eu tinha era correta, Nossa. entendeu? E não foi falado pra mim, né, Aham. claro, porque a pessoa nunca tem coragem de falar Nunca, pra você, né? Alguns têm. Alguns têm, Tem né? uns que falam. Tem alguns que falam, tem mas gente que... mas eu falando, nós homens, eu acho que é mais difícil as pessoas virem falar. Eu acho que pra mulher, eu acho que o povo é mais cara de pau, né? Porque, Sim. querendo ou não, o respeito parece que, como é mulher, eles não aceitam, né? Eles conseguem, parece que ter essa cara de pau de chegar e falar na pessoa, né? Acho que quando a gente ainda é homem, eles têm um certo receio, né? Eu não sei, mas a gente acaba descobrindo, né? Mas Sim, enfim. não é. Mas não importa, né? O que importa é que a gente tá fazendo o nosso trabalho, que a gente faz bem feito, né? É isso. Exatamente, é. Sim. E a gente estava falando, né, dessa questão das oportunidades e tudo mais. A gente tem as questões das vagas afirmativas, né? Como você falou, assim, no Sim. concurso público é mais difícil de Sim. trabalhar isso. Eu acho muito importante. Eu já entrei para uma vaga afirmativa para pessoas LGBTs dentro de uma empresa. Mas eu vejo que tem muitas pessoas ainda que, tipo, falam, não precisa disso. Ah, não, você tem que entrar pela sua capacidade. Sim, eu também acredito nisso. Porém, as vagas afirmativas são oportunidades, Sim. né? Então, assim, a gente sabe que os LGBTs, né, em geral, tipo, tem mais dificuldade para entrar, né, pela questão do preconceito. Não só os LGBTs, mas a diversidade toda. Sim. Né? Então, tipo, as pessoas pretas. Né? Até a Magalu foi uma das pioneiras, né, de fazer Um programa, né? é, Só voltado sim. para... e o quanto deu buchicho, né? Tipo, Exato. então eles tiveram que provar que não, tá tudo certo o processo e tipo, a gente pode fazer isso. Porque se a gente falar assim, o pessoal fala meritocracia. Gente, nós não partimos do mesmo lugar. Não, Sim. claro que não. Nunca, né? Não. Qualquer pessoa. Tem um vídeo na internet, eu não vou lembrar o nome agora da psicóloga que ela fala, que o cara questiona para ela assim, não. Mas nós dois somos diretores, eu homem, você mulher. Ela fala assim, tá, eu tenho filho, você não. Quem sai na frente? Então, né? Sim. Né? Eu sou uma mulher gay, você não. Quem sai na frente? Né? Ela falou assim, então, assim, vai aumentando, Sim, você vai pondo várias situações que a gente vai encontrar no dia a dia e que a decisão não vai ter. Então, se não tiver as vagas afirmativas, a gente nunca vai permitir que essas pessoas demonstrem que elas são competentes. Sem contar na questão da aparência também, né? A gente vê... Que a gente, eu acho que não passa por isso, mas eu falo os homens que são mais afeminados. Querendo ou não, numa entrevista, isso já é derrubado. A gente sabe que na Sim. maioria dos casos, não é todas as empresas. Sim. Mas acaba que a pessoa já não consegue passar da entrevista. Eu Uma odeio pessoa quando, trans, quando falam assim, tipo, você nem parece gay. Não, isso é... Se fosse Aí algo assim, o da tipo, bunda, né? Pra não falar exato. outra coisa. Então o preconceito já tá muito nisso, assim, né? Sim, Tipo, então, assim, sim. às vezes a gente é aceito Eu porque tenho até amigos que são, né? Exato. a gente tá sendo aceito, às vezes, em alguns lugares porque a gente não aparenta. Nossa, que Né? Mas e desperdício. É. Nossa, eu amo essa. tão Desculpa, lindo, né? que Porque não essa- gosta da... É. Mas, assim, esse preconceito, tipo, é constante, assim, né? Às vezes Demais. a gente passa por algumas coisas que a gente não... É que a gente normaliza. A Sim. gente acaba normalizando, que são Sim. comentários assim. É elogio disfarçado de ofensa. É. É porque ofensa disfarçada de elogio, na verdade. Porque às vezes você ouve assim, você fala assim, não, é só um elogio, né? Ela tá falando assim, sou tão bonita e tal. Mas, na verdade, ela tá te ofendendo, né? Sim. Mas na sua Sim. cabeça você E não daí, tá. quando a gente para e vai analisar, tipo assim, as oportunidades que as pessoas trans têm, é Quase dificílima, Sim. né? Então, assim, Sim. a evasão escolar já começa, tipo, Lá né, atrás. desde casa Já ali, começa porque da a base da família educação, né? não aceita, daí Sim. vai para a escola, daí a escola também, né, não são todas as escolas inclusivas, Sim. que não trabalha ali a base para trabalhar a cabeça da criança ali mesmo, né, do adolescente. Então, daí tem a evasão escolar, que daí, tipo, muitos não conseguem se formar, não conseguem fazer um curso, uma faculdade e tudo mais, pela falta de oportunidade. Sim. Né? Então, assim, como que a gente pode trabalhar isso, né? Tipo, de criar oportunidades. E eu vejo, assim, né, estando hoje no conselho, a gente está aqui para fazer políticas públicas. Sim.
né? Então, assim, o conselho, ele é um órgão para ajudar a gestão, né, tipo, nas políticas públicas. Mas eu também tenho a questão que eu não vejo muita participação da própria comunidade dentro do conselho, né? Às vezes, não sei se falta entender a importância que tem um conselho de direitos no município, não só o LGBT, a igualdade Todos, né? racial das mulheres, das Juventude, pessoas, todos. tipo, todos, Sim. né? Então, assim, a gente precisa da participação da população. Inclusive, deixo já meu apelo, participem do conselho. É uma vez por mês, umas 2 horinhas ali, Sim. e que vai fazer muita diferença. E não Para é a gente, nada como sociedade burocrático civil, também, porque eu acho que as pessoas têm esse bloqueio também. sim, e pela construção de políticas públicas Sim. mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, tipo, ah, porque o federal não faz isso, não faz aquilo, mas o que a gente está fazendo no município, né? Então, assim, tudo isso que a gente está fazendo, até esse podcast, já é Sim. ocupar um espaço, levar a informação, né? O propósito do podcast também é que seja um podcast educativo, né? Que leve informação, que leve conhecimento, né? E que as pessoas tenham essa sensibilidade mesmo, né? De entender o que a gente precisa falar disso todos os dias, Sim, né? sim. Dentro do setor público, quantas pessoas trans tem? Pouquíssimas, Pouquíssimas. né? Pouquíssimo. As que têm, tipo, sofrem preconceito, tipo, o Sim. dia inteiro, tipo, daí entra em crises, né? Tipo, depressão, burnout, tipo, um monte de Sim. coisa que, tipo, vai desenvolvendo. Então, aquilo que era para ser uma oportunidade legal acaba se tornando algo que, tipo, vai colocar ela mais num buraco. Exato. E que elas entraram através do meio que permitiram, né? Um concurso, foram melhor Sim. aprovada, né? Sim. Sim, Porque, na verdade, nós temos outras opções. Temos cargo em comissão, né? Temos os agentes Mas políticos. é muito difícil a né? comissão ser uma pessoa trans. Né? Exatamente. Porque daí acaba sendo mais, mais restrito ainda. Porque é o QI, né? Que indique. Porque daí que são cargos você de não- confiança. Então, tipo assim, se a pessoa não tiver muito destaque, e as pessoas trans não vão ter, É muito difícil. uma Sim. pessoa muito trans. difícil, Exato. né? Elas não vão ter essa oportunidade, realmente. E quando elas têm, elas são barradas com esses Exato. ambientes. É o que a gente tem trabalhado, né? A gente fez um evento lá no Parque Ecológico, lá, onde fica o café da Susan, lá o café do parque, com a comissão da mulher da OAB, né? Por um problema que nós tivemos com uma servidora trans, né? Que ela chegou para reclamar de uma situação que ela já não suportava mais, Sim. Tava no né? limite. No já. limite, né? Então nós fizemos toda a avaliação, óbvio, da questão interna de direitos dela que estavam sendo lesados e também, no primeiro momento, a gente até pensou, tipo, vamos partir já para a parte punitiva dos servidores. Mas aí você tem que entrar em quem fez, o que fez, investigar. Acaba que a pessoa passa por uma humilhação. Exatamente. Ia expor a servidora mais ainda. Né? Eu falei, então vamos primeiro fazer a nossa parte educativa. Olha, nós vamos explicar para vocês o que não pode, o que pode e qual o direito dela vocês estão ferindo. A partir de agora, pelo menos o mínimo vocês têm. Não Sim, pode alegar, não sim. sabia Eu não que isso sabia, podia fazer. né? Verdade. Né? E foi muito interessante. Porque Sim. depois disso, assim, a palestra foi muito bacana, da doutora Karen. E depois disso, o resultado foi melhor ainda. Porque, como você comentou, são homens, foram todos os homens desse local de trabalho, eles são todos mais velhos. Então, acho que o mais novo devia ter ali em torno de 40, 45 anos, né? E assim, eu fiquei com um pouco de receio. Eu falei, eu acho que vai ser uma palestra, uma coisa meio difícil, aquele clima difícil, pesado. vai ser um né? clima pesado. Talvez eles questionem, falem algumas questões. Eu até conversei com as advogadas, falei, estejam preparados, a gente não sabe, né, o vai que, vir, o que, né? que vai vir. E pelo contrário, eles participaram, tiraram dúvidas e depois disso, eu conversei com a servidora falou assim, olha, né, a gente não pode dizer que é um mundo perfeito, eu falei assim, mas pelo menos eu consigo dar uma respirada agora mais tranquila, sabendo que eu posso chegar no meu local de trabalho sem sofrer aquilo que eu sofria Muito bom. antes. Né? Pelo menos, se eles não entenderam, eles estão com medo. Pelo menos Que tá com existe uma medo. legislação, né? E aquilo que você falou, Júnior, se tem que existir a política, Tem, não adianta. Sim. né? Porque assim, a gente pode educar, a gente pode trabalhar, mas infelizmente só vai funcionar, e às vezes ainda não, quando houver uma política tipo assim, olha, Exato. precisa ser feita, é uma obrigação. Você tem que dar oportunidade, você tem que promover para poder fazer. Infelizmente, Né? E as por isso que o pessoas conselho é importante. só Sim. sente quando são punidas, né? Ou tem Sim. algo ali. Infelizmente é assim. Sim. E você falou sobre a questão da liderança equitativa. Eu queria perguntar, até que a gente estava falando da questão de... Na prefeitura, eu vejo hoje, eu estou na prefeitura, né? Tem muitos jovens ali. Sim. E eu queria saber se você tem um conselho para os jovens ali para tentar mudar esse pensamento ali da gestão pública, nessa questão desse problema que a gente tem. É o problema que o Júnior comentou, da participação. Sim, Né? Eu acho que a gente vem de um período de que as pessoas meio que desacreditaram
né? É que as pessoas confundem a política, vê o que tudo de ruim da política, na verdade. Só que a política tem todo o lado bom, Exato. né? Então eu vejo um pouco os jovens meio desacreditados, muitas vezes, de participar dessas mudanças. Sim. Né? Então, assim, a gente tem feito trabalho com o pessoal que é mais jovem, principalmente com os estagiários, né? E a gente vê efeito. Tanto que, assim, os estagiários, eles saem e são empregados, Sim. né? Então, assim, você vê que eles têm um outro perfil. Mas dentro das políticas públicas, eles têm um pouco de resistência para Mas participar. eu acho que eu vejo muito assim no meu dia a dia, eu acho que às vezes tem coisa que vira um ciclo vicioso. Agora, saindo da questão do LGBTQIAPN+, mas eu vejo muito a questão que, né, às vezes, a educação, uma coisa básica, às vezes até no atendimento, né, que a gente ali na prefeitura acaba que não tem, o meu setor não tem muito atendimento, mas às vezes você vê em outros setores, tudo, como às vezes ele vê uma pessoa mais velha, fazendo talvez, até na questão da educação, de falar um bom dia, tudo, ele chega ali no espaço, ele vê que os outros não fazem aquilo, ele vai se adequando àquilo. É a cultura, Vai né? se É a moldando, cultura, vai se é. moldando. Eu vejo muito isso, porque às vezes eu vejo uma pessoa que nem... Eu tô fazendo estágio na prefeitura, às vezes eu vejo um estagiário, ele entra ali no início, ele fala bom dia para todo mundo. Daí, conforme ele vai vendo que aquilo é tão estranho ali, ele vai se trancando naquilo ali, ele chega, você vê que ele vai perdendo o básico, que é a educação, para mim, é o básico, Sim. pelo menos. É aquela coisa da laranja podre, né? Que vai Isso, contaminando as exatamente, outras, é. né? Você vê que é uma coisa que é o básico e, querendo ou não, igual você falou, que vocês trabalham, eu vejo muito isso, vocês trabalham muito também a questão das pessoas que já são mais velhas, tudo, para tentar moldar elas também, porque dali você consegue Sim. resolver essa parte das pessoas mais novas, né, dos jovens. Porque é o exemplo, né? Exato. Né? Se ele vê que alguém mais velho que está lá, né, há tantos anos faz de uma outra maneira, Ele fala assim, eu tô errado, né? Ele exatamente, pensa, né? E daí o exemplo negativo que nem eu tô lá há 26 anos, né? O pessoal fala assim: "Ah, servidor público não trabalha". Eu falo assim: "Gente, eu tô procurando esse dia Nossa. que não chegou ainda. Antes fosse assim. O dia que eu vou ficar sem fazer nada". O dia inteiro tem Né? coisa pra fazer. Eu só fico sem fazer nada se eu não for, Se você né? ficar lá 24 horas, tem coisa pra fazer. Tem Eu coisa nunca pra vi. fazer, Nossa, tem muita coisa. né? Mas a gente sabe, né, que tem perfis de servidores que realmente são mais lentos, que eles realmente adotaram essa modo de trabalhar, e a pessoa daí fala assim: "Ah, eu vou me matar de trabalhar, sendo que o outro não vai me matar". Só que daí acaba que vai virando um ciclo, daí Sim, sim. é o outro que entra também, vê o outro fazendo isso, mas, né, é difícil, E né? isso é que você falou também, é do interesse, né? Sim. Olha, eu entrei pela educação, né? Eu fui inspetor de aluno quando eu entrei. Foi o primeiro verdade, eu vi concurso que eu fiz. Você- Então, eu fui inspetor de aluno. Daí eu fiquei 3 anos trabalhando no SESI. E lá eu tive, assim, uma gestora incrível, que foi a Luciana. Hoje ela é supervisora no SESI. Então, assim, ela me deu, assim, metade não, 80% do que eu sou hoje como profissional eu devo a ela. Porque ela me ajudou a formar. E até, assim, a me reconhecer, me identificar. Porque você perguntou aquela hora, quando eu estava lá, eu sofri um ataque de homofobia, de um irmão de uma aluna. Porque a aluna era muito apegada comigo, né? E daí ele veio falar, ele me parou na porta, tentou me agredir, falando assim, que eu estava tentando transformar a irmã dele no que eu era, Como se isso fosse. Como se né? você conseguisse, né? Sim. Daí, assim, eu fiquei assim, nunca tinha acontecido isso. Eu subi, falei com a Luciana chamou o irmão e deu uma lição nele, né, de tudo que tinha. E no final ele falou assim: "Mas você está defendendo um gay". Aí eu falei assim: "Tá, mas se cortar o meu braço, não me faz falta do que o Emerson faz se ele sair daqui amanhã". Legal. Você vê Então, que assim, e não é porque ele é gay, se ele é hétero, se ele é branco, se ele é preto. É porque é ele, Sim. né? Porque é uma pessoa. Exato. Ele faz a importância, né? E até esses dias eu encontrei a aluna, ela veio, me abraçou, tal. Então, assim, você vê que, assim, é posicionamento. Sim, é porque eu vejo que nem na minha secretaria que eu estou de assuntos jurídicos, as pessoas que estão ali na gestão são pessoas que elas abraçam, assim, a gente se sente ali bem e tudo. Mas, infelizmente, você vê que talvez em outras tem algumas falhas, né? Querendo ou não, é Sim, ser sim. humano, não tem como, né? Sim, Em outros exatamente. locais, às vezes você vê que às vezes você tem a pessoa, o jovem que ele entra já, ele fica desanimado, né? Sim. Porque talvez, igual você falou, já tá naquele ciclo, né? Eu fiquei 14 anos no jurídico da prefeitura. Né? E eu lembro quando era na época da prefeita Assunta, quando foi mudar o Estatuto do Servidor, ela chamou e falou assim: "Emerson, eu quero que tire essa obrigação de, por exemplo, tem licença, o nome é horrível, né? Licença nojo, quando morre algum parente. E fala assim: no caso de marido ou mulher". Não,
né? Tem que ser uma palavra que possa ser, porque ela fala assim, mas eu vou dar um exemplo, não fique bravo. Se o seu marido morrer, você tem que ter o mesmo direito, Com certeza. né? Ela tá Então, assim, certíssima. marido ou mulher, né? Deixar essa dúvida que é só um relacionamento hétero, Sim, sim. né? Então, assim, não pode ser isso. E isso, querendo ou não, tudo que é palavra, infelizmente, a interpretação sempre vai ser negativa para o nosso lado, Sim, nunca vai sim. ser Então, positiva, assim, né? a gente percebe que são pequenos atos que fazem diferença, Exato. né? E vão moldando, Vai. E isso né? moldou o que está hoje ali, né? Sim, eu vejo quando eu fui para o prédio do Paço, eu me sentia sozinho, né? Hoje não mais, Não, né? você vê que Hoje é você diferente, né? consegue, Eu sinto né? muito isso também. Exatamente, Você né? tem muito É uma apoio. questão assim, um ambiente seguro para qualquer Sim, pessoa. sim. Se você tem até um problema, alguma coisa, eles abraçam, tentam te ajudar a resolver. Você vê que é muito... Isso que você falou do ambiente seguro é muito importante, né? Quando a gente fala, Sim, tipo, dos ambientes inclusivos, né? Tipo, você ter essa liberdade, essa segurança de Ser ser quem você. você é, Exato. sim, né? sim, Então, assim, exatamente. hoje a gente faz uns trabalhos nas escolas, a gente vê algumas escolas realmente são inclusivas. E a diferença dos alunos, dos adolescentes, os jovenzinhos ali, tipo, já se sentem mais à vontade de conversar, de falar, tipo, de, né, se expor mesmo, né? Exato. Tipo, de colocar pra fora aquilo que Sim, ali tá guardado, que às vezes não pode, dentro da casa não pode falar pra ninguém e tudo mais. E às vezes tem alguns ambientes que não são inclusivos, sim. né? Então ali, tipo, você, Que cria um bloqueio ainda É. para a vida toda, né? né? E o Porque quanto isso vai impactar nas nossas vidas, né? Como você falou assim, tipo, a gente não tinha referências, né? Tipo, a gente não sabia quem que era um advogado gay, quem que era, tipo, um Não, médico nada. gay, né? Então, assim, hoje o acesso à informação ajuda muito, Sim. né? Então, essa evolução é importante. E falando em evolução, você tem, assim, alguma... Eu sei que você trabalha, né, em vários livros, publicações, né, nessa questão de gestão, né, na área de RH. liderança. Você vê, né, tipo, num, num passo maior, digamos assim, tipo, o futuro, assim, como que vai ser esse... Dentro, pode ser tanto dentro, né, do setor público como nesse meio corporativo, assim. Olha, eu acho assim, essa questão da inclusão, ela é irreversível, né? Por mais que venham políticas, venham governos, né? Não dá para ver, porque são as pessoas, Sim. né? As pessoas são diferentes. Mesmo que ela queira colocar dois homens héteros, brancos, loiros de olhos azuis, eles vão ser diferentes. São. Não são a mesma pessoa. Então, assim, a inclusão é tudo. Não tem essa diferença, né? Cada pessoa é única, então não tem como você dizer, ah, não, aqui no na minha prefeitura, na minha empresa, não Claro. vamos trabalhar a inclusão. Você vai ter que trabalhar porque as Sim. pessoas são diferentes, Sim. Ninguém é igual a né? ninguém. Então ninguém é igual a ninguém, né? Nem um dedo da mão da gente é. Então, Então imagina tem as como. pessoas. Então, acho que o futuro é para isso, né? E a gente vai ter esses percalços. Eu acho que assim, é o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no conselho, esse podcast, o trabalho, pequenos trabalhos que vão somando para crescer, né? Nossa Eu acho resistência, né? exatamente, né? Eu acho que o nome é perfeito, é Sons da Resistência. A gente não pode Sim. ficar quieto. E muitas vezes a gente fica, né? Porque às vezes assim, nesses ambientes acontecem algumas piadas, algumas falas na presença e as pessoas Normalizam. normalizam, né? Eu aprendi há algum tempo atrás a não normalizar. Então, se a piada é ofensiva, que mesmo que seja para mim, não tem por que eu rir, que a Não. pessoa não vai rir, Sim. né? E se a pessoa falar algo, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Aprendi com a minha avó. É, a melhor coisa é você pesar o clima. Eu tenho hora que eu faço isso. Às vezes, quando a pessoa vem Exatamente. com alguma coisa assim, Né? dá uma Eu já pesada entrei no numa clima, já- sala, né? Entrou assim, três pessoas, três homens na minha frente, todos vestindo azul e eu vestindo rosa. Daí, quando eu entrei, uma pessoa, homens veste azul. Daí, quando eu apareci, a pessoa ficou vermelha. Eu falei assim, e eu visto o que eu quero. Daí já pesou o clima, Né? Eu daí já falei assim, fica aquele... não, eu falei assim, não. Eu falei assim, fique claro que eles estão vestindo azul porque eles querem, eu estou vestindo rosa porque eu quiser. E se eu quisesse até vir pelado, eu viria. Óbvio que eu perderia o claro. emprego, teria toda uma O atentado ao consequência. pudor, né? Atentado ao pudor, seria Tem outras crime, leis para isso. né? Mas se eu quisesse, né, Sim. eu poderia correr o risco, porque era a minha escolha, Com né? certeza. E não depende de você. Sim. A pessoa, não, mil desculpas. Eu falei assim, não, é só para você lembrar o resto da sua vida, só para isso. É claro, porque é isso que muda lá na frente, ela vai precisar de novo. Exatamente, né? Sim. E a gente vai vendo assim, né? Tava falando com a Juliana ontem, né? Do quanto as pessoas sofrem caladas, Sim, né? Então, às vezes, a gente não tem noção do quanto, às vezes, a gente está sendo... A gente, no modo geral, assim, né? Um ambiente tóxico para aquela pessoa, Sim, né? Então, é um lugar abusivo, né? Tipo, a questão do assédio.
né? Até foi muito importante a palestra que foi feita no Parque Ecológico, porque trouxe a questão do assédio numa Sim, forma geral, geral. né? Então, assim, quando a gente vai falar de diversidade e inclusão, a gente tem que falar sobre o machismo, que é presente, Com tipo, em certeza. todos os lugares, lugares. Sem exceção, né? Então, ter essas rodas de conversa, esses bate-papos, essas palestras é importantíssimo. Ninguém sabe o fardo que o outro carrega, né? É, e a gente está no mundo de uma correria, né, que as pessoas não param para conversar, e às vezes a pessoa do seu lado está carregando isso, né? É o que a gente fala, gente, tem que ter uma hora de um café, de você perguntar, a pessoa, tá tudo bem, né? Sim, com Se certeza. a pessoa chegou diferente, perguntar o que aconteceu, né? Você falou do bom dia, né? Esses dias a dona Silva, que faz o café da prefeitura, falou assim, Emerson, você fala bom dia para umas pessoas que nem respondem, porque você não para? Eu falei assim, porque isso diz delas. Então, eu Assim, faço. Sobre elas, eu né? falei assim, Não eu sobre passo falando você. bom dia para todo mundo. Eu falei assim, porque para mim, dona Silvia, por mais que internamente às vezes eu não estou num bom dia, mas vai ser um Sim. bom dia. Eu falei assim, então assim, a gente não pode parar. Ela falou assim, então eu vou voltar a falar então, porque eu quero para mim. Eu falei, exatamente, a Sim. senhora tem que fazer Sim. pela senhora, né? A senhora está desejando um bom dia. E Exato. realmente, né, é o ambiente, Eu as vi esse pessoas se comentário acostumam. essa semana mesmo, porque eu tenho o costume de chegar, eu cumprimento todo mundo com beijo, só a semana que eu tô com gripe eu tava evitando, mas eu cumprimento todo mundo com beijo, cumprimento todo mundo, desde a hora, na hora que eu chego, na hora de ir. E daí tem uma menina, ela falou assim pra mim, nossa, por que você faz isso? As pessoas às vezes nem chegam aqui, nem bom dia dá pra você. Eu falei assim, mas isso que não é minha educação, não tem que... Né? Então cada um... A Maricela que trabalha comigo, ela fala assim, gente, qualquer coisa, se você der um pão de queijo para ela, ela fala assim, não, eu sou do abraço, me dê alguma coisa, eu tenho que abraçar. Eu também Né? sou assim. Eu gosto de demonstrar, eu acho que é tão importante a Exatamente. gente E demonstrar. é importante É porque a isso, gente né? tem uma cultura que ser forte é ser frio. Sim. E não é assim a E verdade. também respeitar aqueles que não gostam de abraço, né? Exatamente, Tem gente que Exato. Não, a gente exatamente, respeita, é claro, a gente respeita inclusão, também. tipo assim, não gosta de abraço, Sabe- não vou abraçar, Exato. exatamente. A Não gente vou respeita. É a equidade, né? Saber Exatamente, a... exatamente, Não, você saber pode separar. respeitar. Mas eu falo a questão, tipo assim, às vezes do básico, porque tem pessoa que às vezes nem um bom dia ele dá, né? Sim. Mas você também, tipo assim, eu acho que tirar essa cultura, igual a gente falou, essa cultura de o tempo todo tá ali só frio, frio, porque isso não é legal, né? Eu acho As que pessoas acham que para você ser um bom profissional tem que ser você sério, não não pode rir, demonstrar você não pode... sentimento, não se preocupar com o próximo, Infelizmente né? Ou se preocupar em desenvolver uma política para as pessoas pretas, para as mulheres, para quem for, porque, não, isso Exato. vai dizer o quê? O que você está fazendo? Não. com Né? Na verdade, certeza. só está dizendo que você realmente é Você um ser apoia todo evoluído. mundo e você é alguém evoluído. Exatamente. Nosso papo tá bom, mas a Maravilhoso. gente precisa já ir começar a ir para os nossos momentos finais. Emerson, eu fico muito feliz, assim, né, já nos conhecemos há algum tempo, Sim. né, pela prefeitura, pelos trabalhos, pelo conselho e tudo mais. Fico muito feliz de ver você hoje, assim, dentro da gestão pública com esse olhar, porque a gente sabe que não é todo mundo que consegue fazer isso. Ter a coragem, né, enfrentar um monte de coisa, resistir mesmo, né? A nossa resistência é diária. Diário. Eu falo que quando a gente sai de casa já é uma resistência. Sim, a Porque existência a é gente uma não sabe, resistência. porque a gente não sabe, tipo, se a gente vai voltar, o que vai acontecer, Sim. né? Eu falo assim que às vezes quando uma mãe fala, né, tipo, chora, é por saber tipo quanto o mundo Sim. é perigoso lá Às vezes é fora. o medo do lado de fora, não dali do dentro. Né? Não é Sim. que ela... Lógico, tem alguns essa... ambientes tóxicos, mas Mas... é o medo, Muitas né? vezes Tipo, é o medo do que o de lá mundo vai... fora. exatamente. Sim. A gente nunca sabe, tipo, quem que a gente vai encontrar no meio do caminho. Exato. Sim. Né? Ainda mais falando nesse mundo político que as pessoas estão mais... As pessoas são nojentas, né? Infelizmente. Insanas. São. ia falar loucas, mas tipo, tá bem difícil, assim, né? Sim. Tipo, essa briga política e tudo mais. Mas eu fico muito feliz mesmo. Parabéns pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo. Obrigado. Continue. Pode Se você deixar. precisar também de apoio, de força. Não, eu grito para todo mundo que É precisar, isso não tem aí. Eu problema. falo assim que quando a gente se une, a gente vai se fortalecendo Sim. cada União vez faz a mais. força. Sim, né? exatamente, Né? porque Então, a gente não consegue mudar sozinho. sim, Né? se a gente Então- tem uma visão de fazer essa diferença, eu falo que tudo isso que a gente vem desenvolvendo é transformador. Sim. Exato. Né? Às vezes a gente faz um negócio que a gente não tem a ideia do quanto essas pessoas a gente está Tudo alcançando. uma sementinha. Eu espero que esse podcast chegue tipo, para muitas pessoas que a com gente estiver certeza. precisando, né, de ouvir, de uma referência, de um conselho. Tipo, Sim. né, tem os canais do conselho também que Exato. o pessoal pode acessar, mas que a gente possa sempre levar isso. Às vezes é difícil, às vezes dá uma desmotivada, às vezes a gente cansa de ficar Você fala, por que vou parar lutando com por isso, algo. né? Mas até Sim. vira a próxima ideia. E uma coisa que eu sempre falo assim, tipo, às vezes eu falo, eu vou largar tudo, porque assim, às vezes a gente vai construindo algumas coisas, eu imagino você também, tipo, assim, a gente vai construindo, você, tipo, já bem resolvido, casado, tipo, tem, né, seu emprego, a sua estabilidade e tudo mais, e
precisa disso tudo? Às vezes pra gente não. Eu falo Uhum. isso por mim, assim, Sim. às vezes, tipo, eu não preciso estar todos os dias falando sobre isso, levar a bandeira, né, o arco-íris comigo o tempo Mas inteiro. infelizmente tem gente que Mas precisa, eu né, gente? entendo que eu cheguei aqui. Então, quais oportunidades eu posso abrir para outras pessoas? Que caminho eu posso ajudar aqueles Sim. que estão vindo? Alguém fez isso, né? Exato. Para Exato. E mim. ser grato Sim. porque alguém já Exatamente. fez muita E coisa. sem contar da equidade Pessoas também, morreram né? É. por isso Que a e tudo gente sai mais. de um lugar diferente também, né? Às vezes a gente tem a questão classe social, tudo, às vezes você vem de uma estrutura melhor, mas a gente tem que entender também que não é todo mundo que tem essa base, né? Sim. Eu vejo, às vezes eu penso isso também, porque que nem eu tenho super apoio, tanto do meu pai quanto da minha mãe, da minha família toda. Mas eu vejo que às vezes tem pessoa que não tem, a pessoa expulsa de casa, e tudo isso a gente tem que entender. E falando nisso, Emerson, eu queria agradecer também muito você. Você é um cara incrível, não só como profissional, mas também como pessoa. Obrigado. E é isso. E agradecer ao Júnior aqui pela companhia Eu trouxe um sempre. presente para vocês, que é um livro que eu Que legal. participei, Ai. para deixar para vocês. Esse aqui você participou no... Isso, Dos líderes, dos né? líderes, é. Nossa. A editora selecionou 23 líderes no Brasil. Inclusive, acompanhem o Emerson nas redes sociais, que ele posta Né? muita coisa sobre liderança, né? E É, tem tipo- eu e a Marina Thiago, que somos da comunidade, que faz parte desse projeto bem Representando legal. ali, A gente vai deixar depois também o link, o seu perfil, né, o nome do livro, quem se interessar também. Sim, sim. Capa linda. Muito obrigado. Pedindo pra Obrigado, vocês de Emerson. A gente vai coração. poder fazer um sorteio, né, pra quem vai ficar com o livro. Ou saindo, eu acho que eu sou mais a favor da violência. Acho que essa não sou- Brincadeira, gente, eu tô brincando. Eu acho que poderia dar 4 livros pra gente. Não né? é? Brincadeira. Obrigado, né? Emerson. Não, nós vamos fazer um lançamento aqui em Boituva, que eles me Ah, vai falaram. ter? É, E a gente vai ser ontem, convidado? sim, com certeza. Faço Já se questão. convidando. Faço questão. Eu acho que provavelmente em agosto ou setembro eles vêm para cá para fazer o lançamento aqui. Eles estão fazendo. Porque como é gente do Brasil todo, eles estão Acabou que fazendo. vai nos- Né, porque foi em São Paulo o lançamento. Né? Nem todo mundo pode ir, né? Sim, Então, sim. eles estão fazendo agora as locais. Então, nós vamos ter aqui em Boituva, daí eu mando o convite para vocês. São quantos co-escritores? Desculpa. São 23. Nossa, então. E é Logo uma fica- diversidade incrível de pessoas, assim, Cada um com que. um pensamento. com Exatamente, isso. com uma história do Parabéns. Brasil inteiro. Foi muito legal, um grupo bem gostoso de trabalhar. Que legal. E brigadão pelo presente. Obrigado. E A gente também tem um presente isso que eu ia pra falar, você. assim, também tem um presentinho. É uma troca de presentes, é um amigo Isso é- secreto. é um aqui. amigo secreto, é. Agora com vocês, Juliana. Vai, Ju. Obrigada. Muito obrigada. por Nossa participar produtora com a gente. executiva aí do Nossa projeto. produtora executiva. Olha lá. Bem, gente. Linda. Essa é a nossa sacolinha. Ai, que linda. E aí dentro tá a nossa caneca. Caneca, que a gente- Sons da Resistência. né, lembrando que vai estar à venda esse Ó, material gente, linda. lá É no lindo. O que tem na Kombi, lá no Café do Parque. Tá focando, meninas. Emerson, você quer deixar alguma consideração final? Olha, eu acho que, assim, a gente não pode desistir nunca, né, do que nós somos, né, como pessoas. Saber que a gente é único sempre, Sim. né? As pessoas, eu acho que está no livro, acho que dessa frase que eu coloquei, não lembro, mas fala, né, que assim, nós somos substituíveis enquanto profissionais, quanto marido, namorado, sempre, né? Mas ninguém pode ser no que nós somos realmente, né? Então pode vir outra pessoa e fazer o trabalho, mas não vai ser igual a mim, porque fui eu que desenvolvi, né? Sim. Então a gente tem que sempre focar naquilo que é bom pra gente, a gente não pode se renegar, Individual, né? se esconder para agradar alguém ou para ser aceito, né? A gente tem que ser aceito exatamente do jeito que a gente é. Sim. Eu E acho ser- que E ser feliz, né? Ah, Eu exatamente, falo que né? gente feliz não dá problema, né? Exatamente, né? Tem muitos infelizes por aí. Mas que gostoso esse papo. Eu acho assim que eu gosto muito desse tema. Eu, né, já trabalhei dentro de comitês de diversidade e inclusão dentro das empresas e eu acho que é muito gostoso a gente trazer tudo isso, né? Conhecimento, informação, né? Ter rodas de conversa, Sim. ter ações de conscientização. Se deixar, a gente fica aqui falando. Nossa, Tem assunto até para amanhã. o final de semana todo, Sim. Sim. Isso que a gente tranquilamente. só falou um pincelado Isso. de tudo, né? Exatamente, Que tem nesse exatamente. meio de empregabilidade, no meio corporativo, no meio tipo, Liderança, tudo. da gestão pública. Mas já fica o convite para uma próxima temporada, a gente pode falar mais Quando sobre quiserem, estou à isso. disposição. Ai, que bom. Pra bater E papo. muito feliz de ter você aqui na nossa primeira temporada, na nossa estreia aqui no nosso podcast. Aí eu que E- agradeço e assim, eu não consigo. Nunca imaginei que poderia ter isso em Boituva quando eu estava lá com a idade do Caio, 10 anos de idade. É 12. Que é super jovem. Eu queria. Né, parabéns pela desenvoltura, pela coragem para desenvolver esse trabalho, que eu acho que é super importante. Sim. E o que precisarem, contem comigo sempre. E é muito Obrigado. importante a gente ocupar os espaços, né? Sim. Então, se a gente tem esse meio hoje, a gente pode acessar, alcançar outras pessoas, Por que não, né? sim.
Então, não desistam, né? Não desistam. Sim. Isso eu carrego comigo, não desistir. Não Às vezes dá desistir. vontade de desistir de tudo, mas Ah, tá. seguimos Eu brinco com o porque... pessoal que é todo dia, Sim, né? sim. Mas daí você toma um café, fala, mas se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu conversar com fulano, e você esquece da desistência, né? Porque Exato. tem E percalços, aquele mas detalhinho vai formar um futuro exatamente, muito... Só não pode deixar que ele pese mais do que a sua Exato, que sua você não vontade. aguente. Né? Exatamente. Eu quero deixar uma frase aqui para a gente terminar. O que você pode fazer no seu espaço de trabalho para garantir que todas as vozes sejam ouvidas? Então, reflitam refletir sobre aí, isso. né? Aí, que possamos sempre criar ambientes inclusivos cada vez mais e que todas as pessoas estejam num ambiente Se sintam seguro, felizes, nada Sim. tóxico. certo? Vamos ficando por aqui hoje. É uma pena, mas precisamos acabar. E logo teremos um outro episódio muito importante que vamos falar sobre saúde. Mais uma vez agradeço Emerson, Caio, Obrigado, Ju, meninos. Lucas, nossos Obrigada. diretores. Obrigadão. Valeu. E curtam, compartilhem e Não encaminhem se esse esqueçam de vídeo inscrever para aqui. alguém que está precisando. Se inscreva no Exato, canal, se inscreva no canal. siga o Instagram e a gente vai se falando por aí. Um beijo e muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.